Eu sou Wagner Alves Bragança, pastor batista desde 1985, com formação livre na teologia e depois a convalidação. Também sou psicólogo e outros cursos de especialização, mestrado em educação. Sou casado com a senhorinha desde 86 e nós temos 3 filhos, o Bruno, que é mais velho, o Breno, que é músico, o Bruno é administrador de empresas, e o Wagner Júnior, porque Wagner é um bicho em extinção, né? Então você tem que preservar a espécie, e ele ficou com esse nome, é engenheiro eletricista, mora na Coreia. Então os filhos estão soltos, e o Breno é professor de música em Teixeira de Freitas, Bahia. O meu chamado, ele está muito ligado com a minha conversão, né? Aos 14 anos, nós tínhamos um trabalho que começou na porta da cozinha lá da minha casa, né? Mamãe sempre foi quitandeira, fazia muitos quitutes e muita gente ia ao culto por causa dos quitutes, dos salgadinhos, dos bolos, e começamos aquele trabalho ali. E ouvindo as mensagens, aos 14 anos, eu senti que precisava entregar a minha vida a Cristo. E fiz esse reconhecimento e a vida veio. Depois eu comecei a trabalhar, fui trabalhar de trocador de ônibus aqui em Belo Horizonte. Trabalhava aos domingos e, impedido de ir à igreja, isso trouxe um certo esfriamento na fé. Então me afastei, me envolvi uma vida com os amigos, né, festas, bebidas e de uma certa forma esqueci aquela decisão. Mas aos 19 anos eu comecei a me sentir incomodado com aquela minha situação e Deus foi me falando claramente que eu deveria acertar os meus passos com Ele, voltando para a igreja, e isso aconteceu. Então eu costumo dizer que minha conversão ela se deu em 2 etapas, foi bem processual. Já voltando aos 19 anos, eu fui assim, um leitor ávido da Bíblia. Então, li a Bíblia e, ao mesmo tempo, e paralelamente, eu me senti chamado para o ministério. Foi um baque muito grande, porque eu não aceitava isso, né? Eu sofri paralisia infantil aos 2 anos e meio, 2 anos e meio. Minha perna afetou mais a perna esquerda, ela é mais curta, 2,5 centímetros. E eu era uma pessoa muito complexada por isto, né? E eu entendi, como é que eu vou ser pastor, né, com este defeito, né? Então essa marca. E Deus foi me mostrando, através de outras pessoas, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então decidi, reconheci que era esse chamado, que foi comprovado pela igreja, e desde da minha conversão aos 19 anos, né, a minha entrega total e o reconhecimento desse chamado, eu me voltei para o ensino da palavra, o estudo da palavra, e logo percebi que eu tinha jeito para a coisa. Gostava de pregar, fui líder de mocidade, professor de escola dominical. Naquela época tinha as uniões de treinamento que formava a liderança, né? As primeiras inserções foram assim com muita tremedeira, com muita ansiedade, mas as coisas foram se acertando, ajeitando. Eu não tinha ainda concluído o ensino médio, né? Por causa da paralisia, eu tive interrompido a minha vida acadêmica, então eu fiz supletivo do 1º grau, supletivo do 2º grau. A minha base é muito fraca, aí fui fazer o Seminário Teológico Batista Mineiro, na época era um curso livre, e logo fui consagrado, né, ao ministério muito cedo, que eu acho que foi uma das coisas que eu não deveria fazer. Hoje eu tenho consciência disso, eu aconselho que não, termina o curso, depois você passa por esse rito de passagem, né? Mas sentindo sempre esse lado mais do aconselhamento, do ensino, do púlpito, embora com uma pegada administrativa também, porque o pastor tem que saber de tudo um pouco, né? E senti a necessidade de me preparar mais, até em função
desse lado ministerial, dessa chamada ministerial para o aconselhamento, fui fazer psicologia, e a psicologia trouxe outros cursos, outras formações, né? E me inseri na vida acadêmica também, o que forçou entrar para fazer outros cursos. Fiz o mestrado, fiz o doutorado, que eu não defendi a tese na Argentina. Mas eu digo o seguinte, eu sou atleticano. O atleticano não está muito preocupado com o título, não. Eu vejo que o ensino, a área pedagógica, é a base de tudo. Infelizmente, na minha percepção, até em função daqueles que formaram as igrejas aqui no Brasil, os missionários americanos que vieram por causa de uma chamada evangelística, a ênfase foi sempre no evangelismo, uma visão mais salvífica. Aí a gente perdeu um pouquinho a parte pedagógica, do discipulado, mas eu entendi que um dos meus dons é o ensino. Então eu busquei exatamente, até em função dessa quebra, dessa base, né, através de leitura, sempre foi muito de ler e de refletir sobre aquilo que eu lia, e as interações com as pessoas muito ligado. É comum uma pessoa que nunca me viu abrir o seu coração. Por exemplo, vou consultar com o médico inverte, sabe que eu sou pastor, sabe que eu sou psicólogo, aí conta os seus problemas para mim. Então essas duas áreas sempre estiveram muito presentes, a área do ensino, a área do aconselhamento. E nesse sentido, o púlpito é uma cátedra excelente para o ensino. E ao mesmo tempo, e paralelamente a isto, devido a situações até mesmo de sobrevivência, eu tive que buscar fazer tendas, eu tive que buscar uma outra atividade. Aí fui trabalhar no colégio, na Rede Batista de Educação. Trabalhei durante 14 anos na área administrativa. Mas depois eu cansei daquilo e cavei uma transferência para a área da capelania. Aí caí de cabeça mesmo na área acadêmica, me preparei, busquei curso de especializações, mestrado, próprio doutorado, que não foi onde eu não defendi a tese, mas em termos de conhecimento foi uma experiência assim inigualável. E é interessante que é por causa desta chamada ministerial para a área do ensino que apareceu os estudos sobre os dons. Na escola bíblica, né, a gente precisa deslocar esse dominical, porque o dominical é o dia e ela deve acontecer, né, como lá em Deuteronômio 6, andando, ao levantar, ao deitar, ser algo que faz parte da dinâmica da própria igreja. Mas você ter um currículo de estudar a Bíblia, em que a palavra de Deus é a fonte do ensino, é fundamental. Lamentavelmente, hoje as nossas igrejas perderam aquela atividade das uniões de treinamento que trabalhava a liderança, a formação de liderança. Mas no sentido pedagógico, no sentido do ensino da palavra, a escola bíblica é de fato uma oportunidade extremamente significativa. Porque, primeiro, ela trabalha por faixas etárias. Então ela trabalha desde do berçário até os velhos, e buscando numa linguagem adequada, numa temática adequada, alcançar essa faixa de acordo com a sua capacidade cognitiva. E o mais significativo é a Bíblia. A gente usa as revistas, usa um outro material didático, mas a referência, o livro-texto, é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E é interessante porque boa parte do meu desenvolvimento na igreja eu devo à escola bíblica. O que eu aprendi ali é a base onde eu fui construindo e colocando outros tijolinhos e outros saberes. Primeiro, acho que é a partir da própria chamada ministerial, né? Se existe uma coisa que o pastor precisa ser, é apto para o ensino. Isso é o que a Bíblia diz. Pode até nem ter o dom do ensino, mas ele tem que ter a aptidão, quer dizer, a chamada
ministerial, ela é predominante uma chamada pedagógica. O pastor é um professor. E esta chamada e a minha atuação ministerial sempre foi na área do ensino. E por isso é que eu fui buscar, e uma das coisas que eu percebia é que os membros da igreja ficavam perdidos. Afinal de contas, o que eu vou fazer? Né? Para que Deus me chamou? E me incomodava aquela presença bancária ali, né? Sentado no banco e poucas pessoas atuando. Então 20% da igreja fazendo e 80% observando. E quando você lê as Sagradas Escrituras, você percebe que a figura que o apóstolo Paulo usa por excelência é a figura do corpo. Então, o corpo humano, e ele faz essa comparação da igreja como o corpo de Cristo, onde cada um exerce uma função. E ao buscar entender isso nas Sagradas Escrituras, eu fui percebendo que era importante ensinar sobre os dons espirituais. Aí fui buscar nos livros, em outros autores que já fizeram esse percurso. O texto da Laida Knaile, Quem é Você no Corpo de Cristo, foi assim, foi um marco divisor na minha concepção, né? E com a minha formação psicológica, eu incluí alguns outros fatores que ajudam a esse autoentendimento. Me compreender qual que é o meu perfil, qual que é a minha chamada, a minha inteligência, que é sempre múltipla, né? Inclusive a inteligência espiritual, tem um capítulo lá, uma lição, um estudo muito interessante sobre isso, e os temperamentos, porque isso eu me conheço, quem eu sou e como Deus vai atuar através da minha vida, porque o dom é uma capacitação especial, mas ele não me robotiza, não me mecaniza, eu não perco o meu jeito de ser, a minha personalidade. Eu acho que essa foi a grande, se eu posso usar essa expressão, a grande sacada, o grande link que é atuar esse conhecimento da psicologia com o conhecimento da teologia e sobre o tema dons espirituais. E aí, em 88, eu comecei lendo vários livros de várias vertentes para chegar a esse ponto, de maneira que em todas as igrejas que eu passei, eu fiz esse estudo. Quem é você no corpo de Cristo? Que trabalha esses dons e os dons de serviço, não os dons de sinais, os dons de serviço, que é aqueles que eu faço alguma coisa, que tem uma função para a edificação do corpo de Cristo. Não é só para evangelizar. Evangelizar é o evangelista, o profeta, vamos dizer assim, aquele que prega a palavra de Deus. A minha base de formação ela é muito fraca. Eu fiz supletivo de 1º e 2º grau. Eu cheguei onde eu cheguei, do ponto de vista acadêmico, devido a um esforço. Eu sou uma pessoa muito esforçada, né? Você é inteligente? Não, eu sou esforçado, né? E a gente consegue fazer aquilo que se propõe fazer. E Deus opera quando o homem coopera. Eu creio nisso. E sempre eu escrevi. Meus sermões são todos escritos, né? Eu sempre gostei de escrever, né? Na época, com a máquina de datilografia, depois o computador, e eu tinha esse currículo montado. Aí quando eu fui convidado, né, instado a escrever essas lições, aí uma coisa é você escrever para o púlpito, outra coisa é a literatura, né? Então você tem que adaptar e como a estrutura da editora, ela tem 2 pessoas na retaguarda que veem cabelo no ovo, que é a função, né? Esse leitor crítico de aperfeiçoar, porque o seu olhar acrescenta ao meu. É interessante que o outro ajudou, isso é bíblico, um ou outro ajudou, o seu companheiro diz, esforça-se. Então, escrever sobre os dons, transformar, né? Eu me lembro que eu fiz esse estudo na Igreja do Palmeiras, e à época o pastor Tarcísio estava lá como membro, e ele falou, por que você não escreve um livro? Eu falei, Tarcísio, eu não escrevo um livro porque isso é uma espécie de compilação, né? Eu peguei de muitos autores, é claro que eu dei a minha cara, né?
Então nunca tive assim essa chamada e essa pegada para escrever o livro. E quando fui desafiado para escrever para a revistas Práticas Bíblicas, e com esse tema, olha, pensa no reino. Essa foi a grande chamada, né? Pensar no reino. Escrever é muito bom, ler é muito bom, estar com as pessoas é muito bom. E essa é a minha maneira de estar junto aos membros das igrejas que desejam servir a Deus a partir daquilo que Deus já lhes deu como recurso, como instrumento. Então essa é seria a minha motivação, se a gente pode dizer assim, né?